Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tempo, né? Qual que é o melhor mês, se existe uma melhor época de mandar currículos para ter mais chance de ser chamado para entrevista. E é óbvio que cada realidade é uma, eu vou falar um pouco da minha experiência, mas assim, né? Eu acho que todo tempo é válido, né? Qualquer época do ano é válida. E era exatamente isso que eu fiz quando eu me formei no mestrado. Eu queria entrar numa escola. Eu me formei no mestrado em dezembro e eu comecei a mandar meu currículo então em dezembro e janeiro. E não fui chamada para nenhuma escola nesse período, nem para fazer entrevista. Então eu percebi que não era uma época boa para você mandar currículo, a chance era menor de você conseguir uma escola, até porque também eu não tinha nenhuma experiência e isso faz um grande diferencial no nosso currículo. Bom, eu fui chamada para trabalhar na minha primeira escola em julho, para começar em agosto. Então, como eu não consegui nada, eu continuei enviando o currículo. Eu já gravei outro vídeo para vocês falando de como conseguir emprego como professor. E eu continuei mandando muitos currículos, eu mandei em torno de uns 400 e poucos currículos, então foi muita coisa e para mim não tinha época porque eu estava sem emprego e qualquer coisa que surgisse para mim seria maravilhoso, seria perfeito, seria muito bom. Então de dezembro a julho eu estava mandando currículo todos os meses, assim, praticamente todos os dias. Era até difícil procurar novas escolas que fossem perto, obviamente, né, da onde eu moro, mas eu mandava também para longe e eu não queria saber, não importava se eu ia ter que pegar metrô, trem, ônibus. Para mim, nessa época, não importava se eu ia demorar 1 hora, 2 horas, 30 minutos para chegar na escola. A única coisa que eu queria de fato era entrar numa escola. E eu fui chamada, então eu mandei esses currículos online por e-mail. E eu fui chamada para uma escola, fiz a entrevista, fiz a aula teste, passei, entrei para ser professora do 6º ao 9º ano. Mas agora com uma experiência um pouco mais robusta, um pouco de tempo a mais em escolas, eu percebo que existem sim algumas épocas que tem uma maior possibilidade de você conseguir entrar, né, ou ser chamado para uma entrevista. Um professor legalmente, né? E é o que a maioria das escolas fazem e com a maioria dos professores também, obviamente que tem exceções, mas tirando as exceções, um professor ele só pode ser demitido em julho ou em dezembro. Então, se um professor, por exemplo, entra numa escola, e lembrando que eu dou sempre exemplo de escola particular, que é a minha experiência, tá? Então, imagina que um professor ele vai ser demitido em maio, o que não é comum. A escola ela precisa pagar junho e julho e todos os benefícios e tudo que aquele professor tem de direito. Então, para a empresa não pagar esses meses que o professor estará fora e terá que contratar outro, obviamente, ela opta muitas vezes por fazer essas demissões nesses meses que eu falei para vocês. Então isso quer dizer que existe uma maior probabilidade, uma maior troca de professores em julho e dezembro. Não que, né, você não tenha oportunidade de entrar em maio ou outubro, mas é muito mais difícil. Entre esses meses de julho e dezembro, ainda é mais fácil conseguir entrar em outras escolas em dezembro e janeiro algumas vezes, tá? Porque em julho, geralmente, a escola ela tende a segurar mais os professores,
porque trocar professor envolve muita coisa, muita burocracia, troca de professor para os alunos, muitas vezes não dá muito certo. Então, assim, eles tentam segurar o professor até dezembro, mas às vezes existem aqueles professores que saem também no meio do ano e aí não tem como controlar. Então, existe esse fluxo, mas o fluxo é muito maior quando se aproxima de dezembro, que as escolas já começam a ficar de olho se vai trocar um professor, seus professores eles vão continuar, se eles vão se demitir e assim por diante. Só que mandar currículo em dezembro pode ser já muito tarde, porque a escola ela entra de recesso, né, no final de dezembro até meados de janeiro. Ela não trabalha, muita coisa fica parada, os professores não são convocados, né, para trabalhar nesse período de recesso. Existem as exceções, mas enfim. Então, quando chega em dezembro, a escola ela já está com um processo seletivo bastante avançado. Ou seja, o meu conselho é setembro, mais ou menos, você já disparar muito currículo. Então, em uma escola, por exemplo, eu comecei o meu processo seletivo em setembro, era começo de setembro ainda. Então, e foi esse processo seletivo, ele demorou bastante tempo e foi até dezembro quando eu recebi a notícia de que eu tinha passado e ia ser contratada e assim por diante. Então, setembro é uma boa época para você mandar currículo, você disparar literalmente currículos, tá? Tô falando de disparar currículos porque assim, né, um método que é mais fácil é por e-mail. Então, setembro, outubro é uma boa época, é uma época que as escolas já começam a sentir o movimento para o próximo ano. E se eles já sabem que algum professor vai ser demitido, então aí que o processo seletivo ele vai ser acelerado mesmo. Então, eles vão começar assim no final de agosto, começo de setembro e vai ali até meados de novembro, dezembro, onde eles te dão a resposta. Agora, próximo do mês de julho também é uma alternativa de você disparar e-mails, então maio e junho são bons meses para você fazer esse mesmo percurso, mas sabendo que a probabilidade é um pouco menor. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.